Boa noite a todos. Vocês estão ouvindo quem tá à distância? Está desbloqueado. Boa noite a todos. Mais uma vez, dando continuidade ao nosso curso de atualização em nefrologia. Hoje nós temos a honra de convidar o Dr. Hélio Tedesco para falar sobre a imunossupressão no transplante renal. O Dr. Hélio tem formação na graduação e na pós-graduação aqui na Escola Paulista, fez nefro aqui, assim como mestrado e doutorado. Hoje o Dr. Hélio é reconhecido no âmbito da imunossupressão, é um dos maiores nomes no âmbito da imunossupressão no transplante renal do país, e que, inclusive, participou de vários trials, eu tenho certeza que ele vai citar na apresentação dele. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade, sempre é uma honra assistir sua aula. Obrigado. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Esse, com certeza, não é uma aula, uma palestra formal. O benefício aqui é o aprendizado individual de cada um de vocês. Vou ter que introduzir vários conceitos possivelmente novos para vocês. E o que não ficar claro, por favor, fale e pergunte, porque é importante que vocês saiam daqui com esse conhecimento, eu diria que é básico em termos de imunossupressão após o transplante de rim. Na verdade, essa é uma sequência de eventos, né? Basicamente, o que nós vamos fazer aqui é uma trajetória de um paciente fictício e todos os dilemas e problemas que, eventualmente, nós podemos ter e como nós realmente desenvolvemos, construímos e aperfeiçoamos os regimes de imunossupressão que hoje nós utilizamos aqui no Hospital do Rio. Obrigado. O exemplo que nós vamos utilizar é o paciente que vai receber alguns anos de falecido, mas toda essa discussão também serve para aquele que vai receber um doador vivo, a não ser a diferença entre o transplante de doador vivo efetivo e o transplante de doador falecido em termos habituais e uma urgência. Né? Do ponto de vista do doador, a informação mais precisa que nós temos aqui hoje, e nós temos até 2 ou 3 teses lidando com esse assunto, é como medir a qualidade do rim que nós vamos transplantar. 30 anos atrás, não passava pelo nosso desejo transplantar um rim de um doador de 60 anos com hipertensão diabetes. Porém, a necessidade, visto o tamanho da lista de espera, que esses limites estão se aumentando, não só de idade, mas também de comorbidades. E ficou difícil realmente de avaliar a qualidade individual de um rim. E para isso desenvolveu-se esse score foi desenvolvido nos Estados Unidos, e nós acabamos de validá-lo aqui para a nossa população. E ele tem algumas variáveis importantes, mas o que nós podemos principalmente notar é que a idade é a variável mais importante desse score, em termos de conseguir predizer a sobrevida do rim, desse rim, em 5 anos. Certo? Então, quanto mais idoso for o rim, olha a sua qualidade e, teoricamente, de uma forma populacional, melhor é a sobrevida, independente das características do receptor.
Isso é importante não para determinar se nós devemos utilizar esse rim ou não, mas sim para poder passar para o receptor que tem que aceitar esse rim para transplante do potencial de sobrevida. Ele não diz se você deve ou não utilizar. Simplesmente é uma estimativa de sobrevida em longo prazo. Não utilize esse som para aceitar ou descartar nenhum tipo de. Uma vez que o rim é extraído do doador, começam a contar um tempo de isquemia. Esse tempo de isquemia, quanto maior, mais dificuldades nós vamos enfrentar no pós-operatório imediato, como eu vou mostrar para vocês. Então, é fundamental a redução do tempo de isquemia. E existem alternativas mais avançadas, como máquina de perfusão, que hoje nós não vamos discutir, mas é uma terapia em desenvolvimento que possivelmente vai proporcionar que nós utilizamos não só com isquemia maior, mas eventualmente até que nós podemos fazer algum tipo de prevenção de lesão de isquemia e eventualmente até também regeneração ex vivo, ou seja, foi retirado do doador, está sendo mantido nessa máquina. Então, nós podemos utilizar drogas e eventualmente até terapia gênica para a regeneração desse nível. Isso é foco de outra discussão. E, se todos vocês já passaram ali no segundo andar, na captação, começa essa avaliação. Avaliação clínica, se o paciente tem condição de ser submetido a uma cirurgia, caracteristicamente uma cirurgia de porte médio, né? E vocês já perceberam que o nosso critério para manter o paciente em risco é o mínimo. Nós temos exames suplementares, adicionais, porque, na verdade, pelo sistema de alocação nacional, por compatibilidade da LA, é impossível antecipar quando esse paciente será transplantado. E se recomenda que quem faz a avaliação para colocar o paciente em lista de espera deve repetir periodicamente, e esse periodicamente também é determinado, vários exames. Como nós não temos essa capacidade, nós resolvemos ser bastante simplistas em colocar o paciente em lista de espera, e quando ele é chamado, nós tentamos viabilizar a realização de qualquer um desses exames de urgência. Então, não é infrequente o paciente precisa fazer parte, eventualmente até um cateterismo, para determinar se ele pode ser transplantado ou não. Em paralelo, é feita uma seleção imunológica, que ela evoluiu ao longo dos tempos, isso é muito importante. Hoje, por conta do tamanho da nossa lista de espera, mais de 10 mil pacientes em São Paulo. 80% dos transplantes que nós realizamos têm compatibilidade completa no Opus DR. E isso é uma vantagem substancial em termos de sobrevida e de longo prazo. Mas essa compatibilidade é determinada por esses três Opus DR. E nós aqui fazemos ainda uma seleção adicional. Mesmo que exista essa compatibilidade, e ela não pode não ser total nos três locos, se o paciente tiver algum anticorpo contra algum dos antígenos desses três locos, ele também não deve ser transplantado com esse. Nós vamos ver o porquê. A prova cruzada, que é a prova definitiva se o paciente pode receber
Esse transplante, habitualmente, nós fazemos por citotoxicidade do fungo, uma reação in vitro, e hoje nós já passamos por uma tecnologia mais sensível de citometria de fungos. Tudo isso é o objetivo de selecionar o paciente com menor risco de perda de enxerto, não é nem só risco de rejeição, mas risco de menor perda de enxerto. Isso porque se nós tivermos um programa com um paciente de maior risco, claramente a sobrevida em longo prazo é menor, independente atualmente da estratégia de imunossupressão que nós possamos utilizar. E o que acontece é que esse paciente vai voltar para a lista de espera mais cedo do que o antecipado. E o risco do retransplante é maior. Então, para a melhor coisa em termos de estratégia de transplante no mundo inteiro hoje, a melhor compatibilidade possível e menor risco no mundo. Então, essa é uma análise do grupo de genética, que é liderado pela doutora Maria Gervásio e pelo Renato Duarte, e ele mostra bem por que nós mudamos essa estratégia. Essa era uma estratégia de determinação de risco, que era a medida do grau de sensibilização do painel de anticorpos antes do transplante. E nós vemos aqui claramente que quando esse painel era medido por ELISA, e nós não tínhamos a capacidade de detectar que anticorpos eram esses, e se eles eram específicos contra aquele órgão que estava recebendo, os pacientes sensibilizados tinham uma sobrevida já em 3 anos, 10% inferior, comparando com aqueles que não tinham nenhuma sensibilização. A partir de 2009, uma outra coorte, quando nós começamos a realmente excluir aqueles pacientes que tinham anticorpo valor específico A, B ou D. E nós podemos ver que as duas curvas de sobrevida agora entre os sensibilizados e os não sensibilizados são superponentes. Ou seja, o que determina o risco de perda precoce do enxerto não era o valor do painel, não era o grau de sensibilização, e sim a presença de anticorpo específico contra aquele órgão. Nós podemos fazer análises até mais sofisticadas, fazer um ponto de corte de 50% do painel, ou seja, um grau de sensibilização ainda maior, não tem diferença em termos de sobrevida e prazo, e mesmo se nós pensarmos agora no nosso critério de hipersensibilidade atual, acima de 80%, nós podemos perceber que aqueles pacientes com um painel acima de 80%, porém sem anticorpo específico, tem sobrevida em longo prazo muito semelhante àqueles que não têm, que têm o painel abaixo de 80%. Ou seja, claramente isso ficou confirmado na nossa análise aqui. E é interessante que agora, recentemente, em 2021, saiu um trabalho americano. E esse trabalho americano é da base de dados americana, e ele confirma esses nossos resultados. E mostra claramente aqui que a ausência de perda do enxerto censurada para o óbito, ou seja, exclui o óbito, só perda do enxerto, é essencialmente indistinguível dependendo da categoria do painel, desde 30 centímetros. E aqui a grande vantagem é que o número de pacientes é muito, cerca de 40 pacientes. E alguma diferença pode-se notar somente nos pacientes submetidos ao retransplante. Certo? Então, essa hipótese que nós determinamos aqui, que até provamos
por experiência, foi confirmada independentemente no outro registro. Então, a seleção imunológica é o primeiro passo. Nós não temos como tomar decisão em termos de qualidade do órgão que nós vamos transplantar. Isso independente das características do órgão. Nós temos, sim, capacidade de fazer uma seleção imunológica bem sensível, para reduzir o risco de perda de dados. E agora nós temos que decidir que tipo de imunossupressão nós vamos dar para os pacientes. Tradicionalmente, nós temos duas classes de medicamentos que chamam medicamentos de indução. Os medicamentos de indução são utilizados para diminuir o risco de rejeição nos primeiros meses após o transplante. Eles tinham, eventualmente, outras indicações que nunca foram confirmadas. Então, atualmente, se usa essa medicação para reduzir o risco de rejeição nos primeiros meses após o transplante. No Brasil, principalmente, nós temos duas categorias: o basiliximab, que é um bloqueador do receptor de interleucina 2. Foi o primeiro a ser aprovado por essa medicação, tem mais de 20 anos de uso. E ele é utilizado para pacientes, geralmente, que vão receber INVs, né, com qualidade melhor, nós vamos chegar no porquê disso, com baixa incompatibilidade, ou seja, compatíveis, e em receptores com baixo grau de sensibilização. Certo? Por quê? Porque a eficácia dele para prevenir rejeição é menor do que a da globulina antitimose. Então, pode tornar depletor de linfócitos. Essa daqui produz o receptor. Esse daqui acaba depletando o linfócito. No pós-operatório imediato, vocês já tiveram contato lá no sétimo andar, podem ter visto que o grau de linfopenia que esses pacientes atingem é muito grande, cerca de 80% a 90% deles nas primeiras 24 horas. Mas a globulina antitimóstro, ela não é desprovida de reações adversas. Então, ela tem sido reservada para pacientes que vão receber em qualidade inferior, que têm uma incompatibilidade maior e são mais sensibilizados. Ou seja, existia no passado essa dicotomia. Basiliximab, o que nós chamamos de baixo risco de perda, ou seja, rejeição ou perda do cheiro. E globulina antitimóstro para elevado risco de perda, ou seja, elevado risco de rejeição, elevado risco de perda e elevado risco de função cardíaca do enxerto. Porque a função cardíaca do enxerto está associada diretamente com maior risco de rejeição. Só que essa dicotomia foi desafiada nos últimos anos. Aqui nós temos 4 estudos, né, comparando a utilização em vermelho ou não desse anticorpo contra o receptor de interleucina 2 em pacientes de baixo risco de perda. E o que nós podemos ver é que praticamente não existe diferença na incidência de rejeição. E por que esse efeito desapareceu ao longo dos anos? Porque essa droga foi aprovada para pacientes que recebiam ciclosporina e prednisona só. Ou ciclosporina, azacitidina e prednisona. Nessa fase, com essa combinação, a incidência de rejeição chegava a 50%. E o benefício dessa droga é detectar. Com o tacrolimus, o cimetofenolato, que esses estudos utilizaram, a incidência é por volta de 20%. E o benefício adicional desse anticorpo é difícil de ser medido. A ponto de vários centros não utilizarem mais indução. Então, só com tacrolimus sem indução.
Porém, para pacientes de alto risco de perda, ou seja, KBPIs elevados, risco de VEGF elevado, incompatibilidade e grau de sensibilização, todos os estudos mostram a vantagem clara do uso da proteína antitinócido comparado com o indicador do receptor da interleucina. Nessa situação, é indiscutível a preferência pelo agente de indução. Essa é uma das análises preliminares que nós fizemos aqui e mostra essa associação entre o KBPI, ou seja, entre a qualidade do órgão que vai ser transplantado, lembrando que quanto maior é a porcentagem, pior é a qualidade, e a incidência de função cardíaca do enxerto, que aqui é definida como necessitar de diálise desde a primeira semana após o transplante. E nós podemos ver que, à medida que a qualidade do órgão piora, a incidência de função cardíaca aumenta. E, em associação com o uso do estudo. Essa é também uma análise que nós fizemos, num estudo multicêntrico brasileiro, e nós ainda mostramos que, no final de um ano já, bem precoce, aqueles pacientes que ficaram em diálise por mais de 15 dias já tinham uma sobrevida do enxerto reduzida comparado com os outros grupos. Seja sem a função cardíaca do enxerto ou com função cardíaca do enxerto de duração mais curta. É possível que as durações intermediárias tenham um impacto, mas que demorem mais tempo para nós detectarmos. E isso nós estamos analisando. Esse trabalho da Austrália, ele mostra que à medida que o tempo em VEGF aumenta a incidência cumulativa de perda do enxerto. Estudos independentes chegam à mesma conclusão. Em 2015, nós publicamos esse estudo. Esse estudo ele é bastante interessante, porque nós utilizamos como grupo de controle, aqui em verde, a combinação de tacrolimus com propionate e prednisona com indução com vaseliximab. E para quem gosta dos guidelines, esse é um tratamento padrão considerado nessas diretrizes. Qualquer droga nova deve ser testada contra esse regime. Nós testamos 2 tipos de combinação, que, na verdade, só diferiam na indução. Aqui nós temos tacrolimus e o inibidor, enitrol-ergotamina, nos 2 grupos, porém, a indução no grupo vermelho foi com tiroglobulina e a indução em azul foi com vaseliximab. Só que o objetivo desse estudo foi testar a incidência de infecção do CMV. E esse estudo foi bastante conclusivo que, nesses 2 grupos, a incidência de infecção do CMV foi substancialmente menor do que o controle. 40% de infecção do CMV aqui, 7% aqui e 13% aqui. Fazendo com que nós pudéssemos utilizar essa combinação com o objetivo de prevenir. E claramente nós podemos ver, sem perder a eficácia da prevenção da rejeição aguda. Na verdade, até a incidência de rejeição aguda foi menor no grupo que recebeu a indução de globulina antitinose. Certo? Só que esse estudo tinha um detalhe adicional, que era a dose de globulina. Inicialmente, nós utilizávamos, há vários anos, uma dose de indução que chegava a 14 miligramas por quilo, fracionado em vários dias após o transplante. Essa dose foi sendo reduzida ao longo dos anos, certo? E chegou-se a uma dose padrão
atual de 6 miligramas por quilo, divididas aí em 4 doses na primeira semana do pós-transplante. Isso se preconiza a maioria dos centros, e foi com esses estudos e essa recomendação que hoje essa hemoglobina é apontada para indução nos Estados Unidos. Até então não tinha esse registro. Só que nós queríamos utilizar uma dose menor, nós estávamos interessados na facilidade de administração. Então, nós fizemos uma pesquisa extensa, porque, na verdade, você aplica em 4 doses consecutivas, mas quando o paciente começa a recuperar a função do rim, muitos centros interrompem essa administração. Então, ou seja, nem todos recebem 6 miligramas por quilo. E nós estamos interessados, então, se nem todos recebem 6 miligramas por quilo, pode ser que uma dose menor seja suficiente. E nós testamos a dose de 3 miligramas em dose única, porque isso seria administrado só para cirurgia, ainda no ambiente do pós-operatório, que tem um controle muito preciso, mas depois o paciente poderia tirar o acesso, levantar o caminho. Na verdade, esse conceito foi até corroborado por um estudo que avaliou a contagem de células T no sangue periférico de pacientes recebendo 3 doses diferentes de globulina multinancite, 1,5 miligramas por quilo, 3 e 6. E o que nós podemos ver é que aqui 3 miligramas por quilo produz linfopenia pelo menos até o final do primeiro mês. E a nossa intenção era ter linfopenia até no máximo 3 meses após o transplante, onde o risco de rejeição é maior. Então, até houve uma corroboração da medida do efeito farmacodinâmico. Depois de usar extensamente essa droga, essa indução foi adotada aqui como padrão para todos os receptores de interesse cognitivo, excetuando os pacientes que recebem um globulina idêntico. Nós temos aqui uma coorte de mais de 3.300 pacientes, e nós podemos observar a segurança e a efetividade dessa dose única. Primeiro, a efetividade, 86% dos pacientes atingiram linfopenia já nas primeiras 24 horas. E, se nós formos olhar para a segurança, só 1% dos pacientes desenvolveram linfopenia, só 13% deles teve a frequência respiratória acima de 13%, acima de 20%. A taquicardia foi mais frequente, hipotensão 10% e febre só em 3% dos pacientes. Lembrar que isso é medido nas primeiras 24 horas do pós-operatório. Essas recomendações são encontradas até em pacientes que não recebem essa medida. Então, é extremamente seguro e extremamente eficaz. Bom, aonde essa mudança de protocolo, para que nós entendamos essa mudança, nós precisamos entender o padrão de tratamento, da onde ele veio. E esse padrão de tratamento veio de um estudo que nós participamos, um estudo multicêntrico internacional, que comparou 4 braços, 4 regimes de imunossupressão diferentes. Naquela época, isso é 2007, que é 2007 a data da publicação, esse estudo começou pelo menos 5 anos antes. O tratamento do padrão era o uso de ciclosporina e profilaxia. E o conceito desse estudo foi reduzir pela metade a dose de ciclosporina, ou a dose de tapolina, ou a dose do silolina, que era uma combinação
estava sendo desenvolvido. E, em troca, utilizar a indução com o anticorpo contra o receptor da interleucina 10. Ou seja, esse anticorpo de indução proporcionaria uma redução da dose da ciclosporina, da cafeína, do cigarro, em todos os pacientes que receberam a 3 desfechos foram medidos em 12 meses, e o grupo que recebeu dose reduzida de tacrolimus foi melhor nesses 3 desfechos. Incidência de rejeição aguda comprovada por biópsia, ritmo de filtração glomerular em 12 meses, e sobrevida do enxerto. E a partir desse estudo, essa combinação se tornou um tratamento padrão, contra o qual qualquer novo medicamento deve ser testado. Porém, se nós olharmos, por exemplo, dados quase 100 mil pacientes do estudo americano, aqui doador falecido ou doador, a primeira linha que vocês veem aqui, a melhor sobrevida, são de pacientes recebendo tacrolimus e AZA, não tacrolimus. O que esse dado sugere? Não que tacrolimus seja melhor do que tacrolimus fenolato, porque tem um viés de indicação. Eu indico tacrolimus e fenolato, possivelmente para um paciente de menor risco. Uma vez que o diclofenac foi aprovado, né, porque reduzia em 50% a incidência de rejeição aguda quando comparado com a ciclosporina. Porém, novamente, em pacientes recebendo ciclosporina, e não em pacientes recebendo ciclosporina. Então, essa é uma possibilidade viável, né, para pacientes de baixo risco. O outro ponto é a combinação de tacrolimus com inibidor de mTOR. Demorou-se vários anos para se identificar a melhor combinação, mas, nesse estudo grande, com mais de 2.000 pacientes, é o maior estudo feito em transplante de rim atualmente. Nós também participamos ativamente desse estudo, e esse estudo mostrou que não existe diferença em utilizar tacrolimus ou ciclosporina com verônica, ou tacrolimus e ciclosporina com microfolato, independente da indução. O anticorpo que bloqueia o receptor interleucinadores foi com verônica antitimosa. Então, esse estudo traz para a gente, independente da prática do seu centro, inclusive o anticorpo contra o receptor interleucinadores, com verônica antitimosa. Utilizar tacrolimus ou utilizar ciclosporina, você pode substituir o fenolato pelo inibidor, desde que certas concentrações sejam adequadamente ajustadas. E ele também introduziu um conceito novo, que foi a combinação de ter rejeição aguda, ou se você não teve rejeição aguda, o filtrado glomerular abaixo de 50% em 12 meses. Então, esse é um desfecho composto. Por quê? Porque tanto a incidência de rejeição aguda quanto o ritmo de filtração glomerular medidos em 12 meses se associam com sobrevida em longo prazo. Então, se você tiver um protocolo de imunossupressão que te proporciona uma menor incidência desses 2 eventos, teoricamente, ele vai se associar a uma sobrevida melhor. Função e rejeição. E aqui não há diferença na incidência desses dois. Se nós olharmos até a trajetória do ritmo de filtração glomerular nos primeiros 12 meses, depois nós temos 24 meses, não existe diferença na trajetória de recuperação da função e na sua estabilidade. Em 2 anos desse estudo, nós temos o nosso próprio estudo aqui, que mostra que até em 5 anos não existe diferença. Ou seja, utilizar o inibidor ao invés do glucosinolato é outra possibilidade que nós temos, dependendo
cada um dos pacientes que nós estamos tratando. Como nós vimos, então, como é que nós podemos reduzir, então, esse risco de rejeição? Primeiro, compatibilidade alimentar, sensibilização da nossa seleção imunológica, né? Citometria do fluxo e ausência de DSA, certo? E para aqueles pacientes, que na maioria dos nossos pacientes que recebem desenvolvem função tardia, e mesmo aqueles que não desenvolvem função tardia pelo critério clássico de dializar na primeira semana, você já pode ter observado que eles recuperam muito lentamente a função renal. Isso pode não ser diferente do que ter que fazer em outros lugares na primeira semana. Por isso que nós acabamos utilizando para todos os receptores. Isso originou o nosso protocolo de supressão atual. Então, atualmente, nós transplantamos só pacientes com citometria de fluxo negativo, sem anticorpo na BLR. Não se esqueçam que, atualmente, nós temos anticorpos contra CDP e DQ, que nós avaliamos a posteriori, nas primeiras 24 horas, dependendo do risco no incremento da dose de globulina antitirose. Todos eles recebem, então, essa dose única de globulina. E aqui nós ainda mantemos essa segmentação do painel, mas nós já estamos discutindo se nós vamos ainda mudar isso para acima de 95% ou mais, porque nós não estamos fazendo diferença, só pelo painel. E os pacientes com painel elevado recebem tacrolimus no metoprololato, aqueles que não têm painel acima de 20%, podem receber tacrolimus e mesotiopina ou tacrolimus e aqueles que recebem um rendimento expandido, tacrolimus e metoprololato. Porque esses receptores de rendimento expandido demoram mais para recuperar a função. E o inibidor de mTOR, apesar de não aumentar a incidência de função cardíaca, retarda a sua recuperação. E qual é o resultado disso? Nós utilizamos isso há vários anos, desde 2014, e tem aqui uma série recente, de 2017 a 2021, um número substancial de transplantes todos os anos, do adulto e do adulto falecido. Nós podemos ver a taxa de incidência de rejeição tratada no primeiro ano pós-transplantes, sempre abaixo do pós-transplantes. Rejeição tratada não significa rejeição comprovada por biópsia, porque a rejeição comprovada por biópsia, essa incidência seria menor ainda. Então, independente do tipo de combinação de drogas, a incidência é muito pequena. E isso é verificado aqui. Se nós olharmos o tipo de doador livre, doador falecido de critério padrão, ou doador falecido de critério expandido, que basicamente são KDPIs baixos ou KDPIs elevados, nós podemos olhar ao longo desses 5 anos, e novamente, independente do tipo de doador, a nossa taxa de rejeição é abaixo de 10%. Ainda mais, se nós olharmos o doador vivo, a droga que nós utilizamos, se é a azetilpina, também a incidência de rejeição é abaixo de 10%, consistentemente. Isso para doador com critério padrão também é verdade. E para doador com critério expandido, como nós só utilizamos no microfenolato, também nós podemos ver a mesma informação. Então, ou seja, independente do ano, independente do tipo de doador, independente da combinação, a incidência de rejeição é baixa. Ela não é baixa por conta só do protocolo de imunossupressão. Ela é baixa por conta do
processo de seleção imunológica também, certo? Uma vez que vocês instituem a terapia de manutenção, pode ser uma das 4 que nós mostramos aqui, começa o nosso desafio. Isso por quê? Porque, tipicamente, esse é o curso clínico de um paciente que toma tacrolimus. E tacrolimus, ou ciclosporina, dependendo da droga que se usa em determinado centro, são drogas que têm uma variação, uma flutuação significativa na concentração que é medida no sangue. E essa é uma evolução típica. Ora, as concentrações são mais elevadas, potencialmente tóxicas, e ora, concentrações mais reduzidas, potencialmente aumentando o risco de rejeição. Certo? E essa é uma variável extremamente importante e validada independentemente em todos os centros de transplante e em todos os órgãos, não só em. Então, quando nós temos um paciente que recebe a mesma dose, está no ambulatório, ele está recebendo uma dose, a concentração é determinada. Na semana seguinte, a concentração é maior ou menor significativamente, isso nós chamamos de variação do mesmo paciente, intrapaciente. E quanto maior essa variação dessa dose, pior é o prognóstico em longo prazo. Isso por quê? Porque essa variação reduz o número de dias que essa concentração fica dentro do que nós chamamos de faixa terapêutica. E com a redução do número de dias em faixa terapêutica, aumenta o risco dos dois extremos, são ou toxicidade. Então, existem outras razões, né, várias razões que explicam essa variação. A interação com alimentos e drogas, então nós pedimos sempre que o paciente tome do mesmo jeito, independente do que for, porque nós vamos medir no sangue. Se ele sempre tomar da mesma forma, ou energia, ou alimentar, com água, com suco de laranja, com leite, isso nós vamos sempre medir da mesma forma. Tem polimorfismos genéticos muito importantes. Essas drogas são metabolizadas e transportadas por enzimas que são codificadas e que têm grande polimorfismo. Estados de doença que alteram a absorção e a utilização das drogas, mas o principal deles é a adesão, é a tomada da medicação. De forma que, se a variação intrapaciente ou é alta, e se o tempo dentro da faixa terapêutica é baixo, o risco de rejeição aumenta, o risco de formação de anticorpo doador específico de novo aumenta, e você vai ter mais lesões histológicas e maior chance de perda. Esse é um estudo que mostra claramente isso. Aqui os pacientes são selecionados pela concentração de tacrolimus no terceiro ano pós-transplante, e nós podemos ver aqui pacientes com concentração baixa têm a menor sobrevida em longo prazo nos anos subsequentes, comparado com aqueles que têm concentrações mais altas. E isso também é válido para quem toma ciclosporina. Da mesma forma, se varia muito essa concentração ao longo dos anos, mais do que 45% de variação também se associa a uma perda maior do enxerto nos anos subsequentes. Isso comprova todos esses achados. E a contrapartida, que é a contrapartida dos pacientes mais aderentes. Aqueles mais aderentes, que tomam a medicação corretamente todos os dias. E, possivelmente, existe uma pequena variação dias em que a maior parte dos dias a concentração está dentro do alvo terapêutico,
esses pacientes são mais sujeitos a lesões crônicas ao longo do tempo. Lesões que nós associamos à nefrotoxicidade crônica. Hoje, esse tipo de lesão é preferível do que as lesões associadas à rejeição, porque nós sabemos que o curso é muito mais lento comparado com o paciente que tem uma rejeição depois do primeiro ano. A rejeição ainda é um problema? Nós temos menos de 10% de rejeição no primeiro ano. E a resposta é sim. Esse é um estudo canadense, que mostra que a incidência de rejeição aguda confirmada por biópsia, na verdade, ela vai aumentando ao longo dos meses, ou anos após o transplante. Ela continua sendo um problema a ser resolvido. E ter rejeição aumenta em 3 vezes o risco de perder o enxerto. Isso se ela for celular, porque se ela for dependente de anticorpo, aumenta em mais de 100 vezes. Então, apesar da incidência ser muito baixa, ter rejeição se associa com um prognóstico desfavorável. Por isso, nós temos que ter muito cuidado no ajuste das drogas imunossupressórias, principalmente depois do período. Se nós olharmos rejeição mediada por anticorpo, em termos de incidência, ela vai até 12% no primeiro ano, mas pode chegar a 20% até o 10º ano. Eu falei, ela também não é isso. E aí tem um tratamento. Né? Basicamente, nós tratamos rejeição ou anticorpo ou anticorpos. São rejeições tipicamente mediadas por célula. Mas esse estudo mostra, né, que 39% dos pacientes que tinham uma rejeição na biópsia, que fizeram uma biópsia de segmento após o tratamento da rejeição, tá, a chave histológica não mudou. Ou seja, em 40% até 60% das vezes, o tratamento pode dizer que não foi efetivo. E aí vem a pergunta, por que isso está acontecendo atualmente? Porque, na verdade, quando nós tínhamos lá, há 10, 15, 20 anos atrás, uma incidência de rejeição de 50%, aquelas rejeições eram as mais sensíveis ao tratamento atual. Quando você utiliza uma combinação de drogas extremamente eficaz, promove aí uma incidência de rejeição de 10% no primeiro ano, só essas rejeições de mais difícil tratamento é que vão acontecer. E nós devemos estudar essas rejeições porque elas devem ter características peculiares quando comparadas com rejeições que nós vimos nas antigas. E a eficácia do tratamento importa, está bem determinada aqui. Em vermelho, são os pacientes que não responderam ao tratamento da rejeição. Em azul, os que responderam. Aqui está a incidência cumulativa de desenvolvimento de anticorpo doador específico de novo, após o tratamento da rejeição mediada por sangue. Claramente, a incidência maior é aqueles que não responderam ao tratamento. Aqui, a incidência de rejeição mediada por anticorpo veio subsequente ao tratamento da rejeição mediada por célula. Também entre aqueles que não responderam, uma incidência maior. E principalmente quando nós olhamos a sobrevida do enxerto, uma sobrevida do enxerto inferior. Então, não só a rejeição ainda é um problema a ser resolvido,
como agora nós estamos percebendo cada vez mais que nós precisamos identificar tratamentos efetivos. A resposta ao tratamento não é universal e a falta de resposta ao tratamento está associada com perda e enxerto em algum caso. Uma outra pergunta que se faz, possivelmente depois de 6 meses, ou 12 meses do transplante, o paciente de função renal normal, condição de renal normal, se sente muito bem, é jovem, tem uma expectativa de vida longa. Será que eu posso reduzir a imunossupressão dele para evitar complicações de longo prazo? Já passou o primeiro ano, o risco de rejeição a cada ano diminui, e vários estudos foram feitos tentando responder essa pergunta. Eu tenho 2 exemplos para vocês, bastante ilustrativos. Esse estudo pegou pacientes com baixo risco de prevalencia. Ou seja, odorívio, boa compatibilidade, que nunca tiveram rejeição, que tinham função renal normal. E com 4 meses, eles fizeram uma única intervenção, reduziram a dose do tacrolimus pela metade. A dose do tacrolimus pela metade. Você sabe que dá 6 miligramas, 3 miligramas. E seguiu esses pacientes por 12 meses. O que nós observamos é que não houve uma diminuição correspondente da concentração de tacrolimus. Ela não caiu pela metade. Isso é previsível, porque se fosse assim, nós não precisávamos dosar para todo mundo. Você precisa adaptar a dose para cada indivíduo. Não houve também diferença no ritmo de filtração molecular de 12 meses depois. Ou seja, reduzir a dose não diminuiu o potencial efeito nefrotóxico. Porém, rejeição aguda confirmada por biópsia foi 4 vezes maior. Além do que, a biópsia que se fez 12 meses depois mostrou scores de inflamação do tecido renal muito maiores no grupo de redução do tacrolimus. E 6 dos pacientes desse grupo desenvolveram anticorpo específico contra a anemia. E isso é importante porque não havia diferença clara no ritmo de filtração glomerular. Não dava nem para suspeitar que esses pacientes estavam tendo problema. Você iria detectar isso possivelmente tardiamente e possivelmente numa fase onde precisa de tratamento efetivo para o selamento menor. Um outro estudo foi além. Pegou receptores não sensibilizados de inibidor, fez indução com 6 miligramas por quilo de timoglobulina, tacrolimus, butofenolato e utilizam. Aos 6 meses, eles fizeram uma avaliação. Esses pacientes não tinham anticorpo específico, não tinham tido rejeição aguda, e uma biópsia protocolar, esses pacientes não tinham rejeição subclínica. Rejeição detectada na histologia com função renal normal. Pacientes estão em baixíssimo risco. E eles randomizaram esses pacientes para tirar o tacrolimus com 6 meses. O que aconteceu? Novamente, esses pacientes desenvolveram rejeição aguda com uma proporção muito maior do que o controle, 6 de 14 contra 0 de 7, e 5 pacientes desenvolveram anticorpo tomografia. A mensagem clara que nós temos, então, é da forma como nós utilizamos a supressão hoje, não é possível identificar qual é o paciente que nós usamos a supressão a qualquer tempo pós-transplante. Muitos podem estar recebendo mais do que precisam. E isso, normalmente, é verdade. Nós temos pacientes que tomavam simplesmente
casa de cama e televisão, sem munição, estão com enxerto funcionante com função renal normal há mais de 40 anos. Certo? E hoje nós administramos capreolina, microfenolato, capreolina, levotiapina, clorimetrol com indução, então, claramente, uma proporção significativa desses pacientes recebem mais do que precisa. Eu só não sei dizer qual deles eu posso usar hoje. Eu não tenho biomarcador que possa me dizer hoje, com precisão, quem pode produzir. Então, apesar de nós não termos nenhum dado robusto, a orientação é não mudar a expressão depois do primeiro dado. A não ser que o problema clínico significativo. E esse talvez seja o problema clínico mais relevante. Essa é uma fotografia do casinho, que vocês conhecem muito bem. A creatinina, em função do tempo das consultas do paciente, infelizmente, extremamente sucesso, 1,29 na creatinina, e na consulta subsequente, 9 de creatinina. Não precisa de muito detalhe para saber o que aconteceu com esse paciente. Pode tomar a medicação. E a diferença aqui é que não tem como voltar atrás. Diferente, por exemplo, do medicamento da controlar a pressão arterial. A gente, eventualmente, pega a maior parte das circunstâncias de medicamentos que controlam a glicemia, você não consegue reverter a lesão renal associada à natureza. E essa ainda é uma aderência pior que pode ter, parar completamente as medicações. Essa, felizmente, é rara. A maior parte da aderência é perda de dose. Quanto maior é a perda de dose, maior o risco de evolução da perda da perda. Infelizmente, nós não temos como tratar essa doença. Então, a aderência é um problema difícil de medir. Vocês vão perguntar para o paciente se ele está tomando a medicação ou não. Muitos deles vão dizer que sim, acreditando que estão tomando. Porque eles esquecem que esqueceram de tomar a medicação. Assim, não julgo. Alguém toma a medicação? Concepção tem até o dia da semana, porque você esquece se tomou ou não. Tem um estudo muito interessante, onde e era um estudo em hipertensão. Era uma dobra só, uma dose só diária para tomar. Só que quando o paciente tomava o comprimido, tinha um PET no abdômen que captava um sinal telefônico do comprimido que ele ingeriu. E esse sinal ia para uma central telefônica. 3 meses depois, eles confrontaram o que o paciente dizia e os relatos que eles tinham na central telefônica. E isso aconteceu com muita frequência. Eles esqueceram, e aí era claro para você ter os dados da central telefônica, e só que eles não lembravam. E existe até estudos, você esquece sexta-noite, sábado e domingo. Na faixa mediática, a gente deve estender mais alguns dias, principalmente dependendo do período de festas e de férias. Mas isso é verdade. Lembrar que tomou, se tomou a dose correta, é fácil, talvez, por uma semana, mas por vários meses é muito difícil. Você precisa ter muita disciplina, por isso que precisa tentar se colocar na posição dele, e tentar não ser
talvez detalhista. Porque a diferença de sobrevida, de qualidade de vida, entre receber um transplante e ficar em diálise, é o nível de função renal que você tem. É o que dá a qualidade de vida e é o que dá a longevidade. E qualquer coisa que for comprometer a função do rim vai interferir nesse benefício terapêutico. E o que é que eu quero dizer com isso? Tratar todas as doenças que esse paciente tem. Se você querer tratar todas, ele vai passar o dia inteiro tomando. Ele vai se confundir. Tenta abrir a consulta do paciente no ambulatório e ver se ele toma 10 medicações, certo? Em horários diferentes do dia. E aí tenta imaginar, na residência dele, onde está essa medicação. Qual o grau de organização que ela tem. Qual é a luminosidade do ambiente. E se ele pode repor essa medicação nas mesmas datas. Como ele administra esse estado. Então, tente prescrever somente medicações que vão interferir sobre o dia e longo prazo. Não tratem estudos que não têm comprovação e estatística não existe comprovação que melhore sobre o transplante, nem na diálise. Mas existe uma série de normas ultraviolentes aí, possivelmente elas têm indicação, mas é melhor você priorizar o transplante. Se ele focar em tomar medicações imunossupressores, talvez a expectativa de vida dele seja maior. É uma questão de prioridade. Se nós olharmos perda, e aqui foi um trabalho feito com mais de 10.000 pacientes nos últimos 20 anos, a principal causa de perda é a rejeição, e o que nós chamamos de fibrose industrial e atrofia tubular de causa imunológica, que nada mais é do que processos de rejeição que simplesmente não preenchem o critério histológico clássico, mas não tem dúvida que são processos de rejeição. Então, ou seja, o paciente perde por rejeição. Perde por rejeição porque é difícil tomar a medicação. E ele falece por 3 principais causas. Infecção, no Brasil, é, de longe, a causa mais frequente. E ela não é só a causa mais frequente no primeiro ano, ela é a causa mais frequente em qualquer ano. E isso por vários motivos. Primeiro, pelo nosso meio ambiente, nossa epidemiologia. Nós temos múltiplas endemias, dengue, chikungunya, tuberculose, zoonose, malária, só para citar poucas. E, em segundo lugar, porque a educação de saúde do nosso paciente é muito baixa, muito reduzida. Demora a procurar auxílio médico. Então, várias vezes o paciente chega com uma infecção, já em fase avançada. A infecção ainda é um problema que é difícil para nós resolvermos, porque isso depende de uma educação específica do paciente. Cardiovascular é a segunda causa, é a maior causa no bloco dos Estados. Por quê? Porque nós ainda temos uma proporção relativamente reduzida de pacientes com diabetes. Nos Estados Unidos, é por volta de 50% de diabéticos transplantado. Aqui nós estamos atingindo provavelmente 20% só. À medida que essa proporção aumentar, possivelmente a morte por causa cardiovascular vai aumentar. E por câncer, é a terceira causa, isso vem aumentando, e isso é típico de centros com história de transplante antiga.
Os anos passam, se o paciente não perde o enxergo, o tempo de imunossupressão aumenta substancialmente. E uma série de neoplasias estão associadas diretamente à imunossupressão. E aí é independente da dose. Os determinantes do paciente, seja ele homem ou mulher, fatores genéticos, fatores ambientais, mas a imunossupressão tem um papel fundamental nisso. E aí é difícil realmente você aconselhar o paciente, a não ser fazer os sistemas tradicionais que são válidos para a população geral. Então, próxima, pode ser. O que essa história nos conta? Nós começamos a conosco em 1998, que aqui é sobre o doutor falecido, e todas essas mudanças que nós implementamos nos últimos 25 anos, elas fizeram com que o nosso resultado de 12 meses melhorasse substancialmente. Conosco, hoje, atualmente, o nosso resultado é comparável com qualquer centro em qualquer lugar do mundo. Considerando ainda que nós realizamos transplantes com rins que habitualmente são descartados nos Estados Unidos. São esses rins de cadeia. Porém, quando nós olhamos a sobrevida em longo prazo, há 20 anos, há 15 anos, essa é a primeira coorte, que transplantou entre 98 e 2002, em 15 anos a sobrevida de 20%. E a coorte mais recente, que chegou a alcançar 5 anos, em 2001 a 2014, nessa análise. Mas o que essas curvas sugerem é que passou o primeiro ou o segundo ano, elas se tornam paralelas. Ou seja, o ritmo de piora crônica não é influenciado pelos eventos que acontecem no primeiro ano de transplante. Ou seja, reduzir a incidência de rejeição aguda não se traduziu diretamente no benefício de longo prazo. Isso por quê? Porque a pior rejeição aguda acontece depois do o diagnóstico é tardio, o fenótipo é diferente, o tratamento eficaz para o tratamento. Como resolver esse problema é um dilema, porque passou 2, 3 anos, o paciente vai a cada 3 meses, e ele está 3 meses sem assistência em casa. Você não sabe se ele está tomando medicação corretamente, você não sabe se saúde, você não sabe se tem dificuldade, ele não se automonitora. O tratamento, por exemplo, diabetes só melhorou com a tecnologia. Como a aferição da dos pandêmicos, nós vamos precisar disso. Então, em resumo, em longo prazo, monitoramento e aderência. É o fundamental. Aderência ao uso das drogas imunossupressões. E prestar atenção que não existe um motivo para a concentração do tacrolimus ou da ciclosporina variar substancialmente entre uma consulta e outra. O único motivo plausível é se não está tomando a medicação. Então, não persiga essa concentração. Porque você vai aumentar se a concentração estiver baixa, certo? Você está percebendo um risco de rejeição. E o paciente fica preocupado. Ele identificou, reconheceu que você tem um problema. O que ele vai fazer? Você vai pedir para ele voltar em 15 dias, e esses 15 dias ele vai tomar todos os dias a medicação. Vai prestar atenção. O médico pegou, precisa me corrigir. Só que ele vai tomar nos próximos 15 dias uma dose maior, porque você ajustou a dose. Quando ele voltar, a concentração vai estar muito maior do que ela estava
previamente. E você vai fazer o quê? Diminuir. Né? Aí você vai diminuir e pedir para ele voltar em 15 dias. Quando ele voltar em 15 dias, a você vai voltar no que ela estava antes. Certo? Aí você vai dar um mês para ele. Ele vai começar a perder o nosso. Certo? Então, não adianta ter essa intervenção reativa. O paciente que está fora precisa de mais conversa do que intervenção. Porque não tem, está tomando medicação todo dia há muito tempo. Não tem, ou ele está doente, e a doença interfere nisso, ou alguém prescreveu alguma droga que interfere, certo? Ou ele não está tomando. As outras causas são muito mais. Então, para mudar a dose do pós-transplante tardio, você precisa ter muita certeza que tem uma necessidade. Você vai conversar muito com o paciente, pedir para ele voltar várias vezes, para você ter certeza. Porque uma rejeição ou redução de dose nessa fase é muito fraca. Isso associa com o. Então, novamente, nós estamos falando da rejeição tardia, né? E é o que eu falei para vocês. Né? Ou da uma aderência de intervenção inapropriada. Se você fizer a biópsia, ela não preenche critério nenhum. Não responde ao tratamento. E, além de tudo, se você tratar o risco de óbito por infecção, é muito substancial. Em termos de prevenção das mortes por doença cardiovascular ou neoplasia, são muito mais difíceis. Direcionada a não ser os demais típicos para a doença cardiovascular, mas principalmente para a prevenção secundária, difícil para a prevenção primária em pacientes assintomáticos. Então, a gente precisa muito fazer com esses pacientes. Acho que é isso. Perguntas? Fala, Carol. Então, existe algum estudo que fala sobre o uso da timeglobulina para organismos monolato versus